Amor transcende normas e aparências. Cada casal escreve a sua própria história, desafiando expectativas e provando que as verdadeiras conexões nascem de perceber a essência do outro. Estas histórias únicas demonstram que o amor não conhece limites nem barreiras. Número 10. Cara Hadja e Pauli Alexandria Robinson. O casamento de Cara Hadja e Pauli Alexandria Robinson causou alvoroço na internet, não por sua extravagância, mas por sua dimensão intercultural. Cara, de 27 anos e natural de Magalang, Indonésia, e Pauli, de Manchester, Inglaterra, uniram-se em 2018 após cerca de um ano de namoro. A cerimônia não se tornou viral pela sua escala, mas pelas marcadas diferenças dos seus antecedentes. Cara, proprietária de um restaurante e instrutora de surf, nunca imaginou casar com alguém do outro lado do mundo. O casal organizou um casamento modesto em Bali, com a presença apenas da família de Cara. A família de Pauli não pôde estar presente, mas deu a sua bênção. Inicialmente relutante com a ideia de um cônjuge estrangeiro, Cara acredita que a união foi predestinada por Deus. Desde então, tem trabalhado no processo de cidadania de Pauli, enquanto constroem a vida a dois em Bali. Para ele, a relação é um sinal do destino, e sente-se grato pelo amor que partilham. Este casal mostra que o amor não segue regras ou expectativas. Simplesmente acontece quando tem de acontecer. Número 9. Paulo Gabriel de Silva Barros e Kate Yusa Rosino. Quando se pensa numa altura média de 5 pés e 8 polegadas, parece normal. Mas que dizer da altura combinada de duas pessoas? Eis Paulo Gabriel de Silva Barros e Kate Yusa Rosino, reconhecidos no Brasil como o menor casal casado do mundo. Paulo mede apenas 34,8 polegadas, enquanto Kate Yusa tem 35,2 polegadas. Juntos, ostentam o recorde do Guinness como o menor casal casado. A relação começou nas redes sociais, onde rapidamente se uniram por experiências em comum. Paulo, que tem uma forma de nanismo relacionada com a displasia diastrófica, ficou imediatamente atraído por Kate Yusa, que apresenta nanismo por condrodisplasia. No início, a conexão não foi imediata. Kate Yusa chegou a bloquear Paulo depois de este usar frases de conquista um pouco cafonas. 18 meses depois, ela desbloqueou-o e a relação deslancharam. Após 8 anos juntos, Paulo finalmente pediu-a em casamento, e casaram-se cientes de que formar uma família seria complicado devido aos elevados riscos que uma gravidez representaria para Kate Yusa. Como o útero dela não pode sustentar um bebê, ela preferiu focar-se em construir um lar cheio de cães e, sobretudo, de felicidade. A sua história lembra-nos que uma relação é, acima de tudo, sobre companhia e alegria partilhada, e não sobre atingir os marcos convencionais impostos pela sociedade. Número 8. Ariana e Vitor. Ariana, 21 anos, e Vitor, 25, partilham uma rara e desafiante doença de pele chamada epidermólise bolhosa, frequentemente apelidada de pele de borboleta. A pele deles rasga-se e forma bolhas com o menor contato, uma condição dolorosa que pode levar ao isolamento. Apesar destes desafios, encontraram o amor e construíram um vínculo forte e em constante crescimento. Conheceram-se pela primeira vez no Facebook em 2019, embora a pandemia os tenha mantido separados durante algum tempo. Quando Ariana se formou, finalmente reuniram-se. Vitor ficou imediatamente impressionado com a sua autoconfiança. Admirou a forma como ela aceitava o seu corpo sem deixar que a sua condição a definisse. Para além disso, Ariana utiliza as redes sociais para aumentar a consciencialização sobre a sua doença, mesmo tendo enfrentado críticas severas relativamente à relação. Alguns sugeriram que não deviam estar juntos por partilharem a mesma condição. Contudo, para eles ter um parceiro que compreende a dor e as frustrações associadas à doença é uma vantagem inegável,
permitindo que se apoiem mutuamente de uma forma que nenhum outro casal conseguiria. Podem falar abertamente sobre as suas experiências sem serem julgados, e a sua ligação é um testemunho do poder da empatia e do amor diante da adversidade. Número 7. Rebecca e Norman Dale. Rebecca Dale nasceu com a doença dos ossos frágeis, uma condição que fazia com que os seus ossos fossem tão frágeis que até um simples espirro podia causar uma fratura. Os médicos não esperavam que ela vivesse para além dos 2 anos, mas ela desafiou todas as previsões, suportando centenas de fraturas ao longo da vida e alcançando a idade adulta. Em 2005, Rebecca conheceu Norman Dinsdale através do MSN Messenger, e o amor deles cresceu ao longo dos anos. Apesar dos desafios de saúde, Rebecca estava determinada a percorrer o corredor do altar no dia do seu casamento. Quando Rebecca e Norman casaram-se, foi uma celebração alegre rodeada pela família e amigos que vieram homenagear a sua força, especialmente notável, pois ela chegou ao altar sem auxílio de andador. Infelizmente, 3 dias após o 4º aniversário de casamento, Rebecca faleceu, embora a sua morte não estivesse diretamente relacionada com a condição. Norman guardou com carinho os últimos momentos que passaram juntos, recordando a última noite como pacífica e repleta de amor. A memória do tempo que viveram permanece, e Norman preza o amor que partilharam, provando que o amor pode triunfar, mesmo face aos desafios mais inimagináveis. Número 6. Felicity Click e Kelly Rossi. A história de amor de Felicity Click é tudo menos convencional. Em 2018, Felicity casou-se com Kelly Rossi, uma boneca zumbi com a qual desenvolveu uma intensa ligação emocional ao longo dos anos. Essa boneca, concebida para parecer um zumbi, foi-lhe dada pelo seu falecido pai quando tinha 13 anos, despertando nela uma fascinação duradoura por horror e bonecas zumbis. O que começou como um interesse por uma boneca transformou-se num profundo vínculo romântico. O casal reuniu-se em Tiverton, Rhode Island, numa cerimônia simples. Felicity de vestido de noiva e Kelly de smoking, por apenas $500. Esse casamento marcou um novo capítulo na vida de Felicity, que se sentia emocional e intimamente mais ligada a Kelly do que nunca. Embora muitos tenham dificuldade em compreender a natureza desta relação, Felicity insiste que nunca esteve tão feliz. Ela partilha abertamente a sua história, descrevendo o romance e a intimidade que vive com Kelly, e atribui a essa união o conforto que precisou após a morte do seu pai. O seu relato desafia as ideias tradicionais de amor, mostrando que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Número 5. Chat Day e Anne. O relacionamento de Chat Day com Anne esteve sempre repleto de planos para o futuro, mas a história tomou um rumo trágico. Juntos durante 10 anos, conheceram-se enquanto estudantes numa universidade na Ásia Oriental e falavam frequentemente em casar. A união foi adiada devido à vida agitada. Infelizmente, em 2012, Anne faleceu subitamente num acidente de carro. Numa resposta emotiva e pouco convencional, Chat decidiu não realizar um funeral tradicional para Anne. Em vez disso, transformou o evento numa cerimônia de casamento. Vestido de smoking e cartola, enquanto Anne usava um vestido de noiva branco, ele colocou um anel no seu dedo e beijou-a, considerando esse gesto como o ato final de amor. Este momento comovente recorda-nos a efemeridade da vida e a importância de expressar o amor antes que seja tarde demais. A decisão de Chat de converter um funeral num casamento reflete o profundo arrependimento que se pode sentir por não ter demonstrado todo o seu amor. A sua história lembra-nos que a vida é preciosa e imprevisível. Devemos valorizar cada momento com aqueles que amamos. Número 4. Catherine e Louise. Catherine e Louise partilham uma relação interdeficiências. Isto é,
Catherine vive com uma deficiência, enquanto Louise não. Nascida sem braços e com uma perna mais curta que a outra, Catherine nunca permitiu que essas diferenças a impedissem de viver uma vida plena e rica. Apesar das críticas, tanto online como em público, permanecem dedicadas uma à outra e ao seu amor. Catherine, que gere um popular canal no YouTube, reuniu centenas de milhares de subscritores que assistem aos seus vídeos sobre a sua vida, incluindo as suas impressionantes habilidades culinárias que executa com os pés. Embora alguns a tenham criticado por considerar esse método de cozinhar pouco higiênico, ela recusa-se a deixar que esses comentários a afetem. Orgulhosa da sua independência e da vida que construiu com Louise, enfrenta os julgamentos concentrando-se no amor e no apoio mútuo. O seu vínculo prova que o amor não precisa de ser convencional para ser belo. Número 3. Akihiko Kondo e Hatsune Miku. Em 2018, Akihiko Kondo ganhou manchetes ao casar-se com Hatsune Miku, uma estrela pop gerada por computador. Poderás questionar-te como é possível casar-se com um personagem virtual. Para Akihiko, não foi meramente um truque publicitário. Hatsune Miku, um holograma que ganhou fama mundial através das suas apresentações em videojogos e concertos, até se apresentou com a Lady Gaga, continua a ser, contudo, uma entidade fictícia. A relação entre Akihiko e Hatsune remonta a mais de uma década, e em 2018 celebraram uma cerimônia de casamento não oficial em Tóquio. Akihiko atribui a Hatsune o mérito de o ter ajudado a superar a depressão e valoriza cada momento passado com ela, seja a comer, a dormir ou a ver filmes. Embora muitos considerem o seu casamento incomum, Akihiko declara abertamente ser fictossexual, isto é, sente-se atraído por personagens fictícios. Utiliza a sua relação para aumentar a consciencialização sobre os sentimentos únicos que experimenta, afirmando que o seu amor por Hatsune é tão real para ele quanto qualquer conexão humana. Para ele, as vantagens de ter uma parceira virtual são claras. Ela está sempre presente, nunca o trai, nunca adoece e nunca morre. Não tem interesse em relações românticas com pessoas reais, preferindo não ficar preso às expectativas sociais que delas se esperam. Número 2. Sienna e George. Sienna Kira, treinadora de fitness de Sydney, é conhecida pela sua dedicação ao exercício. Não é de surpreender, pois inicialmente ligou-se a alguém do mesmo meio. Contudo, a sua relação com o ator George K. Wood, que interpretou o Craig na série People Just Do Nothing, tomou um rumo inesperado. Sienna contactou George através do Instagram e, em seguida, viajou para o Reino Unido durante 6 semanas, onde a sua romance floresceu. Embora a relação tenha começado à distância, George acabou por pedir Sienna em casamento durante um passeio de gôndola em Veneza, Itália. Enquanto alguns acham este romance encantador, outros focaram nas diferenças físicas. George está acima do peso, enquanto Sienna, como treinadora de fitness, esforça-se por manter uma excelente forma física. Alguns críticos chegaram a dizer que George teve sorte em ter alguém como Sienna, ou acusaram-na de estar interessada apenas no dinheiro dele. Apesar das críticas dos trolls online, Sienna e George mantiveram-se fiéis à sua felicidade. Em 2019, receberam um filho e, em 2022, casaram-se no Reino Unido. O casal vive atualmente em Sul, conforme mencionado no texto, e Sienna encontrou em George um verdadeiro lar, provando que o amor não se resume a cumprir as expectativas da sociedade, mas sim a partilhar felicidade e uma conexão mútua. Número 1. James e Chloe. James e Chloe fizeram história por terem a maior diferença de altura entre qualquer casal casado. James, que mede apenas 3 pés e 7 polegadas devido à displasia diastrófica, e Chloe, que atinge 5 pés e 4 polegadas, apresentam uma diferença de aproximadamente 2 pés. Apesar dos desafios que essa diferença acarreta,
O casal é profundamente feliz juntos. Conheceram-se em 2012 através de amigos num pub, e o seu laço fortaleceu-se com o tempo. Embora Chloe inicialmente temesse o julgamento alheio, acabou por se apaixonar por James pela sua personalidade e não pela sua altura. James, por sua vez, admirava a personalidade de Chloe, e juntos construíram uma relação sólida baseada no respeito mútuo e no amor. Hoje, vivem felizes com a filha Olivia. Ainda que o Guinness World Records tenha mostrado interesse na diferença de altura, eles insistem que isso não importa. Para James, a sua condição não o impede de viver plenamente e de fazer tudo o que os outros fazem, à sua maneira única. A sua história lembra-nos de forma maravilhosa que o verdadeiro amor não se baseia na aparência, mas sim na ligação e na compreensão. Obrigado e até breve com um novo vídeo.